queridos irmãos e irmãs, com esta celebração e esta solenidade, nós chegamos ao final de um tempo chamado o tempo litúrgico, solenidade de Cristo Rei, que vai à liturgia mais uma semana, e então vem o primeiro domingo do Advento. A solenidade de Cristo Rei, nós não compreendemos às vezes, mas tem algo tão importante, significativo. Vamos tentar descobrir um pouquinho. Eu diria que na leitura de hoje, na liturgia, perdão, tem dois reinados, dois reis. Alguém consegue identificar? Talvez seja um pouco difícil. Na primeira leitura, o rei Davi. Na segunda leitura e no Evangelho, o rei Jesus. A Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, a ideia, o conceito de reinado, de rei, de soberano, perpassa toda a história do povo de Deus, e eu diria mais, a história da salvação. É impressionante. Falemos do primeiro rei, o rei Davi. O rei Davi foi ungido por Samuel, in pectore por Saul, mas a primeira leitura fala que Deus escolheu e fez Davi rei de Israel. E se você perguntar, inclusive, para um judeu, o modelo de todos os reis é Davi. Quem esteve comigo na Terra Santa já? Eu fiz padre missão. Se você lembrar, e todos os anos eu faço, quem quiser fazer a viagem da sua vida, não é Disneylândia, não é Cancún, a viagem da sua vida, eu lhe garanto, é Terra Santa. É verdade, eu vou todo ano levando peregrinos. Enquanto Deus me der força, eu vou. Lá existe um fato impressionante, por favor. Existe o Monte Sião. E no Monte Sião existe o cenáculo, onde o Espírito Santo desceu. Do lado existe o túmulo de Davi. Impressionante que o cenáculo, que é uma festa cristã, nós não podemos mais rezar missa, porque os judeus tomaram, porque para eles aquela colina é a colina de Davi. Para um judeu não existe um exemplo melhor de reinado do que Davi. Deus escolheu, Deus o fez rei, apesar. E aqui entra o reinado do mundo. Davi, de fato, em tudo procurou fazer a vontade, mas sucumbiu no pecado. Matou Urias, se deixou levar pelo desejo do adultério, esteve com a esposa de Urias. Se não tinha um bom relacionamento com os filhos. O que eu quero mostrar? Que esse reinado, o reinado humano, claro que aqui é de grande valia que devemos entender que todo governo, toda a autoridade que é exercida é dada pelo povo, a soberania popular, o conceito básico de tudo. E nós acreditamos, dada pelo povo, confirmada com Deus, a partir do povo. Mas esse reinado, esse rei, esse reinado humano, entenda nesse reinado humano, toda a autoridade exercida tem suas falhas. Falemos do segundo rei.
Se você observar o Evangelho, hoje é festa do quê? Festa de Cristo Rei. Festa de Cristo Rei do Universo. Você entende que poderia? Engraçado, né? Na festa do Cristo Rei, não podia ter um evangelho mais bonito? Eu vou citar um. Mateus capítulo 28. E o Senhor, 28 não, 28 é o juízo final. Mas vamos no finalzinho lá. E o Senhor foi se elevando, e a glória de Deus se manifestou, os anjos apareceram, e os anjos disseram, Ele voltará. Eu imaginava um evangelho desse. Não. Na festa de Cristo, Rei do Universo, o evangelho é da crucificação. Não é de alguma forma estranho? E vamos entender por quê. Se você ler nas entrelinhas da paixão de Jesus, e vindo um pouquinho antes, muitas vezes eles quiseram fazer Jesus rei. E o que ele fez? Escapuliu. Porque Jesus não queria ser como o rei Davi. Entendam, ele é filho, ele é até chamado filho de Davi, da descendência de Davi, mas o reinado de Jesus é diferente do reinado de Davi. Quiseram fazê-lo rei nos moldes humanos. Jesus não aceitou. Raciocina comigo. Quando chegou em Jerusalém, os saduceus, os fariseus, os membros do sinédrio, quais foram as acusações que apresentaram contra Jesus? Quais? Eu digo, para não incorrer em erro, que ele se dizia filho de Deus, que ele se dizia o enviado de Deus. Quando eles levaram essa queixa para Pilatos, raciocina comigo, depois para Herodes, e falava, ele é um agitador, ele se diz filho de Deus, o enviado de Deus. Pilatos não viu maldade nenhuma. Pilatos lá estava interessado da briga de judeu. Herodes, nas suas algazarras, estava lá preocupado com o problema do judaísmo. Isso era uma questão de igreja. Vire-se. Mas eles foram muito espertos. Foram a Herodes, e aí você começa a entender. Herodes, esse se diz rei. Herodes falou, epa, está querendo pegar meu trono. Chegou para Pilatos, você pode ler, ele se diz rei. E olha um judeu falando isso. Se você pensar que um judeu nem aceitava cobrador de impostos, porque cobrava para o romano. Agora um judeu, olha a que ponto o ser humano chega quando quer ser malvado. O nosso rei é César. E se alguém está contra César, merece ser crucificado. Entendeu o problema? Eles não conseguiram de um lado, eles agravaram o problema, foram maldosos. Feito esse contexto que é importantíssimo, porque você vai perguntar, por que foi colocado em cima da placa de Nosso Senhor, INRI, que quer dizer, Jesus, Jesus, Yeshua, Nazareno, Rei dos Judeus, que até mandaram dizer, Pilatos, não escreva isso, escreva, ele se diz o Rei dos Judeus, e Pilatos respondeu, o que está escrito está, pronto, finito. Você entende? Aqui é um problema de reinado, de quem manda. A referência de Davi,
à espera de um rei, e Jesus decepcionou, entre aspas, a todos. Que coisa maravilhosa. Vamos ao texto do Evangelho. É impressionante que todas as afirmações, salvo duas, do Evangelho de hoje, falam do reinado. Vamos lembrar. Um dos soldados: se tu és rei, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Jesus não era rei que o soldado queria, e ele não veio para salvar a si mesmo. Ele não desceu da cruz porque ele veio para salvar os outros. Ele passou a vida salvando o cego, ele passou a vida salvando prostituta, vai, não peques mais. Ele passou a vida salvando paralíticos, ele passou a vida salvando, e não é na hora derradeira que ele vai salvar a si mesmo. No seu plano de rei não está salvar-se, está salvar a humanidade. Por isso, a acusação que foi contra o Senhor era certeira: salva-te a ti mesmo. Não. A segunda acusação nem está ali na Bíblia, mas só vou passar. Pilatos: tu és rei? Sim, sou. Cadê teu exército? Ah, Pilatos, se eu fosse desse mundo, os meus anjos, alguém iria combater com anjo? Ponto. Voltamos ao Evangelho. O que estava do lado de Jesus: salva-te a ti mesmo. Jesus não disse nada. De novo, ele não veio para salvar a ele, ele veio para salvar a todos. Por isso, quando o bom ladrão olha para Jesus e diz: Senhor, quando estiveres no teu reino, no teu, não o de Pilatos, não o de Davi, não o dos soldados, não o do sinédrio, não o meu reino aqui deste mundo, onde quem pode mais é quem tem dinheiro, não o reino daqui, onde as pessoas são julgadas pelo cartão de crédito, não o reino daqui, onde a justiça não é, ela é cega, pode ser cega literalmente, porque não enxerga aqueles que deviam estar atrás das grades. Não neste reino onde o aposentado não consegue se aposentar, não neste reino onde há tanta violência, não neste reino. Aquele homem que estava à beira da morte entendeu: quando estiveres no teu reino, Senhor, lembra-te de mim. Então eu te pergunto, quando hoje estamos fazendo a festividade do reino do Senhor, nós somos súditos de quem? Súditos de Herodes? Súdito de Caifás? Súditos de que reino? Literalmente, de que reino? Porque o reino de Jesus, o reino dos céus, é como um grão de mostarda. O reino dos céus, o meu reino, é como um tesouro escondido. O meu reino é como um pai, um homem que dá muitos talentos. O meu reino é o reino onde meu pai perdoa, o pai de misericórdia que acolhe o filho pródigo. No meu reino, a gente morre para os outros como o grão de trigo que cai e não morre para si mesmo. No meu reino,
Quem carregar a cruz até o fim será salvo. No meu reino, a gente perdoa. No meu reino, se ama. Súditos de quem? Se existe o trono da graça, o trono deste reino é a cruz. É a cruz. Esse é o trono. A cruz é o trono deste reino. Por isso, nosso Senhor olha para o bom ladrão arrependido e olha para nós e diz: hoje mesmo estarei no meu reino e você estará comigo. Você percebe que conversão esse homem teve na última hora. Você entende que conversão esse homem teve? Um gritando: salva-te a ti mesmo. Aqueles homens lá embaixo dizendo: você não se dizia rei. O outro mandou colocar uma placa: este é o rei dos judeus. E aquele que estava do lado, ele entendeu que tudo aquilo era um absurdo. Ele entendeu na hora derradeira: quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Hoje mesmo estarás comigo no meu reino. É isso que estamos celebrando hoje. No reino de Jesus, Ele é glorioso, Ele impera. Esse reino que nós não vemos ainda plenamente, mas já está. Esse reino poderoso, glorioso, que sucumbe aos infernos o demônio, que retira das profundezas do abismo a alma que suplica. Esse Deus que se curva quando um filho chora. Esse reino que tem uma ligação profunda entre o céu e a terra, trocando na Eucaristia bênçãos espirituais a todo momento. Esse reino que ainda eu posso deslumbrar, mas não sei como é, mas ele existe. Esse reino hoje proclamado me quer, te quer, como discípulo, seguidor, te quer como parte. Ou somos do reino de Cristo, ou somos do anticristo. Amém.